partir do verso de número 16. Palavra de Deus, segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, vamos a partir do verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com qual propósito? Todos juntos. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que o Senhor continue ministrando sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Firmados na palavra e guiados por Deus. Já temos o nosso novo tema, o tema que nós estaremos meditando, orando, buscando, focando nesse ano de 2026. A família sétima busca em 2026, de acordo com a escolha dos líderes da nossa igreja, estarmos firmados na palavra, sendo assim guiados por Deus. Este é o nosso propósito. E a palavra de Deus, como diz o salmista, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A tua palavra é lâmpada, ela ilumina aonde eu vou caminhar, os meus pés para não pisar em falso, não pisar no buraco, não cair no buraco, e ilumina também para onde eu vou, qual a minha estratégia, qual a minha caminhada, para onde eu quero chegar. Então, nós sabemos que a palavra de Deus, de fato, é o norte para as nossas vidas. E como disse Paulo ao jovem pastor Timóteo, essa segunda carta, o capítulo 4, Paulo está despedindo. É uma das suas últimas palavras, últimos escritos de Paulo, dizendo: eu estou preso, eu vou morrer como os outros mártires, eu vou ser sacrificado também pelo nome do Senhor Jesus, estou caminhando para esse fim, mas combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora você precisa combater o bom combate. A primeira carta de Paulo a Timóteo começa assim, a segunda carta de Paulo a Timóteo começa assim também, dizendo: você precisa combater o bom combate. Eu lhe dei o exemplo, eu combati, agora é contigo, Timóteo. Paulo já não vive mais, Timóteo também não. E quem vive hoje? Somos eu e você. Então, está sobre nós esta responsabilidade: combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé. De que modo? Como? Em meio a tantos desafios. A segunda carta, Paulo fala sobre pessoas que estavam se levantando na igreja com o intuito de confundir a igreja, trazendo heresias, trazendo fábulas, coisas engenhosas, coisas que poderiam trazer algum tipo de vislumbre para a mente do ser humano comum, para a nossa carne pecaminosa. E Paulo então fala com Timóteo: Timóteo, fica firme, Timóteo, não dá lugar, não dá ouvidos a essas pessoas. Tu, porém, verso 14, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado desde a infância. Timóteo era filho de cristãos, e ele fala aqui: essas palavras que você aprendeu desde a infância, com sua avó, com sua mãe, elas te ensinam e te ensinaram sobre a salvação, sabedoria para ser salvo em Cristo Jesus. E aí
Paulo então acrescenta: toda a Escritura é inspirada por Deus. É de Deus, toda a Escritura, o cânon sagrado veio da parte de Deus, inspirada por Deus, escrita por homens, e é de fato é útil para o nosso ensino, é útil para a nossa repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim com qual propósito de fazer do ser humano, homem e mulher, perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Querido, a pastoral fala sobre, de fato, esse tempo de muitas vozes, muitos conselhos, muitos caminhos, num mundo subjetivo, num mundo pós-moderno, em que a filosofia que reina é a filosofia de que todos os caminhos levam, de fato, a Deus, como, na verdade, nós sabemos que só há um caminho, o caminho é Jesus Cristo, o Senhor e a sua palavra, que é a verdade suprema sobre todas as coisas. Nesse tempo, então, de muitas vozes, Deus está nos convidando a firmarmos os nossos passos na palavra do Senhor. Nesse tempo de muitas incompreensões, essas últimas 2 semanas, logo no início desse ano, tantas coisas ruins acontecendo com cachorros, com pessoas, a maldade humana a um nível assim mais alto. Esse é o ser humano, querido. Que tristeza. Adolescente que morre por causa de chiclete. Tantas coisas ruins, meus irmãos. E o Senhor está chamando essa família aqui a viver arraigado na palavra de Deus e guiado por Deus, para ser bênção nesse mundo, para ser luz nesse mundo, porque se a Bíblia ilumina os nossos passos, meu irmão, ela vai brilhar através de nós também. E esse mundo mal, onde as pessoas não respeitam mais um ao outro, as pessoas matam uns aos outros, os animais criados por Deus, Deus tem nos chamado a fazer a diferença. E de fato, se formos firmados na palavra e guiados por Deus, faremos a diferença. Não tem como ser diferente, não deixar algo tão especial para esse mundo, ao nosso redor, onde estamos vivendo. Que a 7ª Presbiteriana seja reconhecida como uma igreja que ama a Bíblia, vive sob a autoridade e confia na direção do Senhor. Firmados na palavra e guiados por Deus, caminharemos então com segurança, esperança, fidelidade para a glória de Deus. Que Deus nos dê essa graça, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos orar nesse sentido? Deus, me ajude a ser firmado na sua palavra, me ajude a ser guiado pelo Senhor. Se nós vamos orar durante esse ano, se nós vamos pensar durante esse ano, esse tempo, nesse tema, nós precisamos orar por ele também. Quero te convidar a se colocar de pé desse momento, em nome de Jesus. Vamos orar juntos, pedindo ao Senhor. Pega suas mãos, fale: Senhor, eu quero firmar a minha vida, a minha família na tua palavra, que é a verdade suprema sobre todas as coisas. A tua palavra nos diz que aquele que faz dessa forma, ele tem boa fundamentação. Ele foi, assim, ensinado pelo Senhor e está agora arraigado na palavra, que é a rocha eterna. Podem vir os ventos, podem vir a tempestade, podem vir qualquer problema, essa casa não vai ruir, porque ela está firmada na rocha, que é o Senhor Jesus. Senhor, tua palavra está diante de nós. Esse é o nosso desejo, ó Deus, nesse início de ano, ó Pai. Essa é a nossa temática como igreja, como família. Nós queremos firmar as nossas vidas na tua palavra, que é a verdade, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus. Ajude-me, ó Pai, como servo do Senhor. Ajude, Deus, o meu irmão, a minha irmã, como servos do Senhor também. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça sobre nós,
para que possamos, ó Deus, crescer na tua palavra. Tudo que nós precisamos, ó Pai, está diante de nós. Jesus disse isso para o inimigo: transforme essas pedras em pães. Não preciso, e não vou fazer, porque eu tenho a tua palavra. O que eu preciso é a tua palavra. O que sustenta a minha família, o que sustenta a minha casa, o que sustenta a minha vida é a tua palavra. Meu Deus, a tua palavra nos alimenta. Ah, Deus, e a tua palavra nos garante que nada faltou, nada falta e nada nos faltará, Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque sabemos que servimos a um Deus vivo e verdadeiro, que tem uma eternidade garantida para todos nós, e é para essa eternidade que nós estamos sendo guiados e queremos ser guiados. Os teus servos levantam suas mãos na manhã desse dia, suplicando ao Senhor que o Senhor lhes dê essa graça de serem firmados, a mim, aos meus irmãos, a todos nós, quem está em casa também, firmados na palavra de Deus, e assim seremos felizes, seremos prósperos. Não tem como